Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma resolução da aula de número 5 do dia 14 do mês 5. Aqui nessa aula a gente vai tratar do conteúdo de comparação entre os números inteiros. Como é que a gente vai comparar dois números inteiros? Se ele é maior, se ele é menor ou se ele é igual. Ok? Então aqui no texto, que você já deve ter lido, né? A temperatura é sem dúvida uma grandeza muito importante que serve para que a gente possa fazer medições tanto de comprimento como de volume também. Medição de massa, ok? Então o termômetro é um tubinho de vidro bem fininho. Ele é fechado nas duas pontas e dentro dele tem o mercúrio. Então, como é que fez a calibração desse termômetro? Quem fez isso foi o André Celsius, ok? Que foi o que ele fez? Está ali o experimento, ele pegou esse tubinho com mercúrio dentro e colocou na água, mergulhou com água com gelo derretendo e marcou no zero. E depois ele pegou e mergulhou esse tubo dentro da água fervendo e marcou 100 graus. Depois ele pegou e subdividiu essas duas marcas em 100 pedaços iguais, tá? Então, antes, antes a gente media, era, por exemplo, 3 graus centígrados, por causa do 100. Depois foi transformado para o nome dele, graus Celsius. Ok? Então, os números negativos aparecem na história como? Ok, ele começou a calibrar isso, fez várias repetições, várias vezes esse experimento. Ele foi, colocou no gelo e parece que passou anos fazendo essa experiência. Ok? Só que tinha um problema. No país onde o Celsius morava, bem aqui, no país onde ele morava, os dias eram, eram tão frios que marcavam abaixo de zero. E como foi que ele fez isso? Ele pegou e subdividiu esse termômetro, esse tubinho de vidro, por números negativos. A mesma distância do zero, ele marcou o menos 1. Então, numa mesma distância do zero, ele marcou também menos 1 bem aqui, marcou no menos 2. E assim ele foi fazendo para a esquerda. Ok? Então, ficou bem mais fácil de fazer essa medição, uma vez que ele já tinha um reflexo para os números positivos acima de zero, né? Então ele só fez a mesma medida. Então, para isso, ele pegou a reta numérica. Então, nessa reta numérica, ele fez essa subdivisão. Para a direita os números positivos e para a esquerda os números negativos, ok? Essa reta, ela não tem nome, mas vamos dar aqui. Vou colocar a reta S, letra minúscula, tá? Então, nome de reta, segmento de reta, tudo com letra minúscula do alfabeto, ok? E os pontos com letra maiúscula. Então, como é que a gente vai comparar esses números inteiros? Através desses dois sinais bem aqui, ó, de desigualdade. Vou até marcar aqui em cima esses sinais de desigualdades bem aqui, o maior e o menor. Tem dois macetezinhos que eu vou já te ensinar. Então, bem aqui, ó, olha para o número 3, o primeiro exemplo bem aqui. No primeiro exemplo, ele está colocando o 0 e o 3. Qual é o maior ou menor número? Ele colocou aqui 0 é menor que 3, porque na reta numérica o 0 está à esquerda. Então, o 0 está bem aqui e o 3 está bem aqui. Então, o 0 está à esquerda do número 3. Então, o 0 é menor. Bem aqui agora, menos 3 e menos 1. O menos 3 está bem aqui e o menos 1 está bem aqui. Então, o menos 3 está à esquerda do menos 1, então ele é menor. Vamos olhar de novo. O 0, próximo exemplo, bem aqui, 0 e 4,
0 e menos 4. Na reta numérica, 0 está à direita. Então, vamos olhar aqui para o 0 primeiro. O 0 está aqui e o menos 4 está bem aqui. Então, menos 4 e o 0 que a gente tem que olhar. Então, a gente tem que olhar primeiro para o 0, que ele está aparecendo aqui primeiro. Então, o 0 está à direita ou à esquerda? O 0 está à direita do menos 4. Então, ele é maior. Então, tem uma confusãozinha que os alunos sempre dizem, sempre reclamam. Vou colocar aqui 1 e 2. Depende do ponto de vista e qual o sinal que tu quer colocar. Então, eu vou colocar 2 e 1. Posso fazer assim, ó. 1 é menor do que 2, o sinal de menor. Ou eu posso dizer que 2 é maior do que 1, tá? Então, tem uma dica bem aqui. Olha a abertura do sinal, ele está para cá. Ó. Qual é o maior número desses dois? O 2, né? Olha a abertura desse outro sinal, está para cá. Então, sempre a abertura do sinal maior ou menor a abertura está para o maior número. Ou também tem outro macetezinho, só tu pegar e passar um risco bem aqui, ó. Nesse sinal de cima, parece com 4. Passar um risco bem aqui, ó, no sinal de baixo, parece com 7. Então, o sinal de menor e o sinal de maior. Bem aqui no texto, dado dois números inteiros diferentes na reta numérica, o menor deles é o que está à esquerda. Eu posso falar ao contrário. O maior está à direita. Também eu posso dizer isso. Direita. Ok? Então, qual é o maior e qual é o menor? Depende do teu ponto de vista. Tu quer falar dos dois sinais de desigualdade, tá? Então, bora lá para as atividades. Então, nessa primeira aqui, ele quer os três menores, menores, marcando as palavras-chave, menores números inteiros positivos, os menores positivos. Então, eu posso começar pelo número 1, 2 e 3, porque ele quer os menores inteiros positivos. O 0 não entra aqui porque o 0 é neutro, não é nem positivo nem negativo. Então, seria essa resposta aí, 1, 2 e 3, ok? Letra B, os três menores números inteiros não negativos. Se ele não é negativo, ele é positivo. Ele quer menores, né? Então, é novamente 1, 2 e 3. Viu que as palavras podem ser colocadas diferentes, porém as respostas iguais. Matemática é assim, linda e bela. Podemos falar com palavras diferentes, mas podemos falar sobre a mesma coisa. Os três maiores números inteiros negativos, negativos. Os maiores são, então, da esquerda para a direita, então, menos 3, menos 2 e menos 1. Pronto. É esse o conjunto resolução. Vou colocar aqui no lado a resolução da A, resolução da B, resolução da C. Alternativa D. Os três maiores números inteiros não positivos. Se ele não é positivo, ele é negativo. Então, novamente, menos 3, menos 2, menos 1. Ok? Aqui está na ordem decrescente, né? Mas eu posso colocar menos 1, menos 2 e menos 3. Ok? Então, alternativa D. Observa que eu fiz um negóciozinho aqui para ver se vocês estavam prestando atenção e reclamavam comigo. Os três menores números inteiros positivos. Inteiros positivos. É a mesma coisa bem daqui, só para ver. Eu acho que não teve ninguém falando sobre isso.
sei se vocês prestaram atenção, mas em sala de aula eu sempre faço isso, algumas coisas para vocês fazerem e para que eu possa ver se vocês estão prestando atenção. Então é a mesma questão, ok? Nessa próxima bem aqui, coloque os números em ordem crescente, do maior para o menor. É isso? Muito bem. É errado. Crescente é do menor número para o maior. Beleza? Então, qual é o menor número nesse conjunto aqui? O menor número, 0. O outro menor, 11. Ah, tem que colocar o sinal, né? Vou tirar essa vírgula bem aqui. Então, 0, 11, depois o 12, depois 24 e por fim o 28. E agora colocar em ordem crescente, ok? Só colocar o sinal 0, ele é menor do que 11. Ó, a abertura do sinal para o maior número. Então vou só preencher aqui. Pronto. Nem doeu. Essa classificação e essa ordenação de números que a gente fez aqui, em estatística a gente chama de rol. Colocar em rol, colocar em ordem crescente. Então a mesma coisa se replica na alternativa B. Menor número, 0. O outro, 11. Próximo número, 16. Opa, tem o 12 bem ali. 12. E agora sim, o 16. Depois do 16, 29. E o último número, 210. Eu acho que é isso. 0, 11, 12, 16, 29 e 210. Isso, correto. E agora colocar o sinal, né? Então, abertura para o maior número. E vai que uma beleza. Pronto. Esses são os sinais de desigualdades que a gente aprendeu nesta aula. Então, por hoje era isso. Tchau, tchau. Até a próxima.